Então vamos lá, pessoal, nós vamos resolver aqui o exercício do Moisés, segunda edição, volume 3, capítulo 3, né? Vamos resolver o problema 16, que diz o seguinte: um cilindro circular muito longo, de raio R, está uniformemente carregado com densidade volumétrica de carga delta. Por argumentos de simetria, explicando-os, obtém a direção e o sentido do campo elétrico E num ponto P à distância ρ do cilindro e sua dependência das coordenadas cilíndricas ρ, φ e z. Calcule o módulo de E num ponto P interno ao cilindro, com 0 menor que ρ menor que R. Esboce o gráfico do módulo de E em função de ρ. Então, a primeira parte é a seguinte: por argumento de simetria, obtém a direção e o sentido do campo E no ponto P à distância ρ do eixo do cilindro. Bom, vamos imaginar, ele colocou uma distância ρ, vamos imaginar que nós temos aqui uma superfície gaussiana cilíndrica, tá? Vou escolher aqui uma superfície gaussiana cilíndrica, tá bom? Que está a uma distância ρ. E como esse cara aqui é infinito, né? É muito longo, nós vamos considerar como sendo infinito. Nesse ponto aqui, como é que é o campo elétrico? Ele não pode ser assim, nem assim, nem assim. Ele não pode ter nenhuma direção que não seja radial e para fora. Por quê? Porque se ele tiver um componente para cima, ele vai ter que ter um componente igual para baixo, né? Então, circularmente, né, se a gente estivesse olhando de cima, né, o campo elétrico tem que ser assim, radial e para fora de cada ponto. O círculo não ficou muito bonitinho, mas eu conto com a boa vontade de vocês, né? Então, quer dizer, o campo elétrico é saindo do centro, tá? Não pode ser para cima nem para baixo, ele vai ter que ser, né, na direção ρ, tá? Lembrando que em coordenadas cilíndricas é uma coisa mais ou menos assim, né? Isso aqui é o x, isso aqui é o y, isso aqui é o z, tá bom? Então, em coordenada cilíndrica, você tem um ponto no espaço. Esse ponto é localizado pela coordenada z. Ele é localizado pela distância no plano xy que ele está da origem, né? E essa distância tem o nome de ρ. Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. E por esse ângulo φ aqui. Então, se eu escolher eixos vetores unitários, esse aqui é o vetor unitário na direção z, esse aqui no plano xy é o vetor unitário na direção ρ, e esse aqui é o vetor unitário na direção φ. Beleza? Então, são essas as notações que nós vamos usar. Então, o campo elétrico, por argumento de simetria, no item A, o campo elétrico é um campo elétrico que depende de ρ, mas ele está na direção, na direção ρ, né? Radial e para fora, né? Beleza, esse foi o item A. Para resolver o item B e calcular o módulo de E no ponto P interno ao cilindro, nós vamos usar essa mesma superfície gaussiana que nós usamos aqui, né? Dentro dessa superfície gaussiana aqui, ó, desse cilindrozinho aqui, né? Tem uma carga, né? Isso aqui é o item B. Tem uma carga. Que carga é essa? É a densidade volumétrica do cilindro vezes esse volume, né? Desse cilindrozinho aqui, né? O volume desse cilindro, que a gente sabe que esse volume é dado por área da base, que é π vezes ρ ao quadrado, vezes a altura, né? Eu vou chamar aqui essa altura, bom, eu não sei quanto é, vou dizer que esse cara tem altura, sei lá, ΔZ, tá bom? ΔZ, beleza? Então, isso é a carga que tem dentro, a densidade volumétrica vezes o volume. Quando a gente for fazer a integral do fluxo, né, dessa superfície gaussiana aqui, né, vamos fazer a integral fechada sobre essa superfície, então vamos pegar o campo elétrico, escalar ds, né? Só que em cada elementozinho, deixa eu só apagar melhor para ficar mais bonitinho aqui, tá? Em cada elemento aqui dessa superfície gaussiana, cada elemento de área que você pegar, vou pegar um elementozinho bem aqui assim, tá? Um ds aqui. Esse ds aqui, ele tem um módulo, que eu não sei qual é, mas ele está na direção radial, sempre, né? Então, como é que vai ficar essa integral? Vai ficar o campo elétrico, integral sobre a superfície S lá, o campo elétrico, que é uma função de ρ, né?
vezes o vetor unitário ρ, e escalar o ds, que é também na direção ρ. Basicamente, isso aqui vai ficar ρ escalar ρ é 1, né? Ρ chapéu. Então, eu vou ter o campo elétrico que depende de E, e a integral sobre toda a superfície de ds. Ora, mas ds é o elemento de área da superfície externa do cilindro. E quanto é a superfície externa do cilindro? Bom, bom, aqui faltou dizer uma coisa, né? Essa parte aqui do campo elétrico, né? Aqui em cima também tem um ds. Mas esse ds aqui é perpendicular ao campo elétrico nesse ponto. Então, nem a tampa nem o fundo do cilindro vão contribuir. E essa área aqui, a única que vai sobrar, né? Aí aqui eu vou dizer que é a superfície lateral. O S que sobrou aqui é o lateral. E eu só preciso pegar o E de ρ e multiplicar pela área lateral do cilindro, que é πr, né? Que é o... Desculpa, 2πr, que é o comprimento dessa circunferência aqui. Essa circunferência aqui tem comprimento 2π vezes ρ, tá? E quem é a altura é ΔZ. Então, quando eu igualar o fluxo igual a Q sobre ε0, eu vou ter o seguinte. Fluxo é o E de ρ vezes 2π vezes ρ vezes ΔZ. Isso aqui, né, pela lei de Gauss. Isso aqui é a lei de Gauss. Isso aqui é igual a Q sobre ε0. Mas quem é o Q? É o delta vezes o π vezes o ρ ao quadrado vezes o ΔZ dividido por ε0. Nessa hora os ΔZs vão embora, né? π vai embora com π e eu vou ter que o E de ρ é igual, aí eu tenho ainda que cancelar esse ρ aqui com esse ρ ao quadrado. E aí, o E de ρ vai ficar delta vezes ρ sobre 2ε0. Ou seja, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, aumenta com a distância ao centro, desde que esse ponto seja menor do que R. Né? Por quê? Porque quanto maior esse volume desse cilindro aqui, né? Quanto maior a nossa superfície gaussiana, mais carga tem dentro dela. Se tem mais carga dentro dela, tem mais fluxo. Né? E como a densidade volumétrica é constante, a carga está aumentando de forma mais rápida do que a área da superfície. Tá bom? E isso aqui é o nosso item B, não é isso? Que é o módulo do campo elétrico no ponto interno ao cilindro. Né? Vamos passar para o item C. No item C, ele quer para eles botar um gráfico, né? Mas nós já temos como é que o campo elétrico funciona dentro do cilindro. Agora vamos ver como é que é do lado de fora. Bom, do lado de fora, item C, nós vamos fazer a mesma coisa, só que a nossa superfície gaussiana, que seria esse cilindrozinho aqui, ele agora tem raio R, né? Que o raio dele é raio maiúsculo. Então, quem é que vai ser o fluxo sobre essa parte, né, externa? Superfície externa vai ser integral sobre a superfície externa de E escalar ds, certo? Que vai ser, bom, vai dar a mesma coisa. Basicamente, o fluxo é o mesmo, tá? Então, eu posso colocar isso como sendo E de ρ vezes 2π vezes ρ vezes ΔZ. Sendo que agora, pessoal, o ρ é maior ou igual ao raio, né? E a pergunta é, quem é a carga que tem dentro? Né? Esse aqui é o fluxo. E quem é a carga? Bom, a carga que tem dentro é a densidade, né? A densidade delta vezes o volume. Mas que volume? Apenas o do cilindro de raio R e não da superfície externa. Né? Então, vai ser π vezes R ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura ΔZ. Igualando o fluxo igual aqui sobre ε0, vamos ter o seguinte. E de ρ é igual a é igual não. É vezes 2π vezes ρ vezes ΔZ é igual a delta, minúsculo agora, né? π R ao quadrado vezes o ΔZ, certo? E agora nós vamos fazer o seguinte, o ΔZ vai embora, o π vai com o π, mas eu não posso mais cancelar o R ao quadrado com o ρ, né? Então, eu vou ter que o E de ρ
é igual a delta R ao quadrado, opa, solta um Y0 aqui, né? Delta R ao quadrado sobre delta R ao quadrado sobre 2 vezes ρ vezes ε0, tá? Então, para fora do cilindro, né, o campo elétrico diminui, ele é proporcional a 1 sobre ρ, né? Ele é proporcional a 1 sobre ρ. Aí como é que fica o gráfico? Ficaria mais ou menos assim, né? Esse aqui é ρ, esse aqui é o E de ρ. Ficou meio... Não gostei desse cara aqui. Deixa eu caprichar um pouco mais, tá? Pronto. Então, eu vou marcar o ponto R aqui. Até esse ponto R, o campo elétrico cresce. E cresce como? Cresce linearmente. Começa em 0. Começa em 0. Né? Começa aqui da origem, cresce linearmente até um certo valor. E que valor é esse? Né? Linearmente com ρ. Qual é o valor? É delta sobre 2 ε0. Delta vezes R. Então, isso aqui é delta vezes R sobre 2 ε0. A partir desse ponto, onde eles são iguais, né? Se você pegar nessa expressão aqui e colocar ρ igual a R, você vai ver que dá a mesma expressão, só que daí em diante o campo elétrico diminui com 1 sobre ρ, e a tendência é que no infinito ele vai ser zero, né? Para ρ muito grande ele vai para zero. Então seria esse aqui o módulo do campo elétrico, né? O gráfico do módulo do campo elétrico, quer dizer, ele cresce até o raio R e depois ele vai diminuindo. É isso aí.